E aí galera, show! Tudo bem com vocês? Um dos temas muito cobrados nos vestibulares, como por exemplo do Enem, são as parasitoses. Entre elas, bate recorde a doença de Chagas. Doença de Chagas é causada por um protozoário, o Trypanosoma cruzi. Preste atenção, a doença de Chagas é transmitida por um inseto, que não é um mosquito e não é um besouro, é um percevejo. Esse inseto é o barbeiro, ou chupança, que tem o nome científico Triatoma infestas. Agora é comum erros cometidos pelos alunos da seguinte frase: o barbeiro, agente etiológico da doença de Chagas. Ou então, o barbeiro, agente causador da doença de Chagas. Pessoal, tá errado. O barbeiro ele não é o causador, o barbeiro ele é o transmissor da doença de Chagas. Ele é o vetor da doença de Chagas, ok? Fiquem atentos a isso. Ok, segundo ponto, pessoal, é que o barbeiro geralmente não nasce infectado. Ele precisa se contaminar ao picar um animal infectado pela doença, infectado pelo protozoário. Geralmente, na natureza, o reservatório silvestre do protozoário, ou seja, aquele animal que tem o protozoário naturalmente em seu organismo, é o tatu. Então, muito cuidado com o consumo de tatu, o contato com o sangue do tatu, porque ali pode estar presente o protozoário, né, o Trypanosoma cruzi, e você via se contaminar. Legal. Outra coisa interessante é que o barbeiro ele não passa pela picada ao protozoário. Ele tem hábitos noturnos, ele é um inseto hematófago, ele pica à noite, libera uma substância anestésica. Quando passa o efeito da substância anestésica, a pessoa geralmente coça o local. E o barbeiro picou ali naquele local e defecou próximo. E quando você coça involuntariamente, você leva as fezes do barbeiro para a região da picada. De novo, leva as fezes do barbeiro para a região da picada. E é das fezes que contém o protozoário, na sua forma infectante, chamada de tripomastigota. Legal? Outra coisa interessante, pessoal, é que quando uma pessoa se contamina com a doença de Chagas, é costumeiro ocorrer o seguinte sintoma: no dia seguinte ou nos dias seguintes, o olho esquerdo apenas incha. Aí a pessoa que não tem orientação diz: foi um cisco que caiu no olho, é ter sol. Pessoal, não foi. É um inchaço sem pus, sem bactéria, não é alergia, não é cisco, é o sintoma chamado de edema chagástico ou edema de Romanin. Ali você pegou a doença de Chagas. Se você identificar esse sintoma no olho esquerdo, procurar um médico, fizer exames, ele vai detectar que você está com doença de Chagas, vai passar para você o medicamento e você vai se curar. Tá bom? Agora, geralmente as pessoas não sabem disso. O sintoma do olho inchado desaparece alguns dias depois e a pessoa acha que está tudo ok. Quando vai dar por conta de que está contaminado, são anos depois, 2, 3 anos, que está com problemas cardíacos, problemas circulatórios, problemas respiratórios, porque o coração, que é o principal alvo do protozoário, ele começa a crescer devido à lesão, à destruição de células cardíacas, e no lugar dessas células acumula-se água, aí o coração aumenta. Professor, quer dizer que o coração ficou mais bondoso? Não, galera, o coração aumentou e você ficou com o coração mais flácido, ele não consegue bombear o sangue de forma adequada, tá bom? Aí você tem insuficiência cardíaca. Beleza? Nesse estágio, existe sim medicamento que mata o protozoário, porém os sintomas das lesões no coração são irreparáveis. Apenas uma transfusão, aliás, um transplante cardíaco poderia salvar essa pessoa. Legal? Vamos lá. Olha, a forma tradicional de pegar a doença de Chagas é pelas fezes dos barbeiros. Mas como o protozoário está no sangue, você também pode pegar a doença de Chagas através de quê? Através da gestação, através de transfusões de sangue onde não fizeram os exames adequados, também através do leite materno. Mas hoje, a principal forma de contágio da doença de Chagas é através do consumo de açaí e do consumo de caldo de cana. Mas professor, eu sou apaixonada por açaí. Quer dizer que eu peguei doença de Chagas? Não, pessoal, veja bem, esse açaí
ingerido pela maior parte da população do Brasil é um açaí congelado. E no açaí congelado, se tiver contaminado com o protozoário acaba morrendo ao congelar o açaí. Geralmente, esse contágio pelo consumo do açaí ocorre na região norte do Brasil, onde eles deixam os grãos de açaí armazenados no canto da casa. O barbeiro se esconde nesses grãos de açaí e quando eles trituram esses grãos, trituram juntamente o barbeiro contaminado. Aí aquele caldo de açaí ele não é congelado, ele não é fervido, ele é colocado sobre o peixe frito. Ele é colocado junto com camarão seco, com carne seca e é ingerido in natura. Aí se tiver contaminado, a pessoa se contamina. Como é que eu sei que me contaminei? O olho esquerdo inchado, o edema chagástico, tá bom? Ok. Outra forma é pelo caldo de cana de açúcar, onde a cana ficou armazenada num local inapropriado. Essa cana foi moída juntamente com o barbeiro infectado. Dessa forma a pessoa acaba se contaminando. Legal? Ok, então o açaí é mais na região norte, na região do Pará, e o caldo de cana pode ser em qualquer parte do país se não tiver um cuidado ao armazenar a cana de açúcar. Outra coisa interessante que os vestibulares cobram bastante é como se prevenir do contágio da doença de Chagas. Pessoal, o barbeiro geralmente ele vive em casas de pau a pique, casas de taipa, nas frestas dessas casas de taipa. Ele passa o dia escondido e à noite sai para picar. Então uma medida profilática seria substituir essas casas de taipa, essas casas de pau a pique, por casas de alvenaria. Outra questão é que o barbeiro ele está mais presente em regiões periféricas, regiões que ainda tem floresta, que ainda tem um reservatório, que tem um tatu. Então, quando desmata-se, esse barbeiro acaba vivendo junto com as pessoas nas suas casas. Então, uma medida profilática para evitar doença de Chagas, para reduzir dengue, para reduzir leishmaniose, calazar, é reduzir o desmatamento. E uma outra medida é combate ao barbeiro. Em regiões onde tem muitos barbeiros, você pode colocar telas em portas e nas janelas. Usar inseticida, só lembrando que o uso de inseticida não é uma medida ecologicamente correta, porque os inseticidas acabam levando também à morte de insetos predadores, de insetos polinizadores. Os inseticidas podem se acumular no ambiente, levando à magnificação trófica, se acumulando no organismo dos indivíduos. Legal? Então, forte abraço aí para vocês. Não se esqueça de dar um like e de se inscrever aqui no canal Biofortes. Show!